Olá, começa agora o Canal Rural Entrevistas, programa que traz assuntos de destaque do agronegócio brasileiro. E hoje a gente vai falar de iniciativas da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, para fortalecer o agro brasileiro. Estou recebendo aqui o Tirso Meirelles, presidente da FAESP. Tirso, muito obrigado, pela sua participação. É um prazer estar aqui com você e com os teus telespectadores. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse sobre o Plano Nacional do Agro, que é uma iniciativa sugerida pela FAESP. O que seria esse Plano Nacional do Agro? Esse plano é um plano espetacular, onde a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, tem nos acompanhado para que nós possamos, posteriormente, levar isso ao Brasil todo. Nós estamos visitando todas as propriedades rurais do estado de São Paulo. Nós estamos falando de 410 mil propriedades rurais, onde nós estaremos com pessoas preparadas para levar junto ao produtor rural dois pontos importantes. Primeiro, nós descobrimos a força de trabalho que existe naquela propriedade. Quantas pessoas trabalham, o que eles fazem, qual é a cultura, qual é a dinâmica daquela propriedade rural. E, ao mesmo tempo, nós estamos levando o Código Florestal, porque nós, paulistas, já fizemos todos o CAR, Cadastro Ambiental Rural. E agora o produtor rural precisa ratificar para fazer o Plano de Regularização Ambiental, o PRA, para que ele possa visualizar se ele tem crédito ou se ele tem débito. Se ele tiver débito, ele já faz o PRADA, que é a programação em 20 anos, para que ele possa suprir aquela falta de APP ou reserva legal. E aí ele já fica regularizado. E aquele que tem crédito, ele já tem uma espécie de uma certificação. E agora, no segundo semestre desse ano, está acontecendo no Congresso Nacional para regularizar o crédito de carbono. Então nós já estamos trabalhando esse processo tão importante para que o produtor, que hoje você sabe, nós temos 26% do total dos 66% de preservação das nossas florestas, estão na mão dos produtores. Isso representa mais de 3 trilhões de reais. Então nós temos uma responsabilidade por isso, mas precisamos receber por essa manutenção das águas, como também da nossa fauna e da nossa floresta. E qual que é o impacto disso a médio e longo prazo, em toda a cadeia produtiva? É espetacular, porque você vai conhecer a vocação daquela propriedade. E ao você ter a vocação da propriedade, você tem a vocação regional. E aí nós vamos fazer os arranjos produtivos locais, que são os mesmos produtores que produzem a mesma produção, que têm o mesmo produto. Nós vamos qualificar, levantar a régua da produção, da qualidade e da sustentabilidade. Ao você fazer isso, você tem uma potência de produção onde nós podemos levar as pequenas agroindústrias para agregar valor, para que nós possamos manter o pequeno e o médio produtor na sua atividade. Então você criar as condições específicas para criar as pequenas agroindústrias. E aí você dá emprego, renda e valor agregado na produção. Qual que é a opinião do senhor em relação à nossa necessidade de conciliar uma produção agrícola sustentável com essas ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, Tirso? Hoje o que acontece? Hoje não existe no mundo um país que conserva mais do que o Brasil. O Brasil hoje conserva 66%. Hoje nós temos 40 milhões de hectares para que nós possamos tornar agricultável, porque geralmente é da pecuária degradada. Nós temos 40 milhões sem precisar derrubar nenhuma árvore. Isso, desses 40 milhões de hectares, é a mesma coisa você aumentar 60% da sua produção nacional. É algo muito significativo. Mas o que precisa? Precisa ter um plano safra de longo prazo. Não podemos mais ter um plano de safra estanque de um ano, inclusive ainda atrasando, como foi esse ano, ocorreu atraso, os juros elevados, criou-se várias dificuldades. E hoje o produtor rural tem uma dificuldade muito grande, porque as commodities caíram. Nós tivemos perda de produtividade por causa da seca e da chuva. Então, o que acontece? Vieram agora as geadas e vieram as queimas. Todo esse processo derrubou muito a rentabilidade do produtor. E aí, como que um produtor vai buscar recursos para que ele possa se manter? Com endividamento. Então, precisa ter um olhar diferente, né, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, continuar produzindo
recordes de safras, né? Bom, para a gente finalizar esse assunto do Plano Nacional do Agro, quais são as próximas ações agora da FAESP? Ora, existe uma ação muito grande que nós temos trabalhado as nossas lideranças. Hoje nós temos 220 sindicatos no estado de São Paulo. Esses 220 sindicatos representam a totalidade dos 645 municípios do estado de São Paulo. E nós, no decorrer desse ano, nós fizemos 2 grandes eventos junto com essa liderança para fortalecer a liderança dele, mostrar a robustez que eles têm na sua região. E a partir daí, nós criamos o Prefeito Amigo do Agro. Então é um documento onde que o presidente do sindicato chama os prefeitos e abordam a eles a importância deles conhecerem as necessidades da propriedade rural no seu município. E aquele prefeito que assina, ele se torna amigo do agro. E isso ajuda em todo sentido, porque você tem de ter escoação de safra, então você tem de ter uma estrada melhor. É segurança, problema de incêndio, que precisa estar junto com o município. A propriedade rural ajuda muito o município a preservar a água para a própria cidade, a própria comunidade. Agora, com crédito de carbono, você tem as condições específicas de ajudar o município. Então, quer dizer, hoje uma propriedade rural, ou setor rural, ele é tão forte como um distrito industrial. E o prefeito precisa conhecer essa necessidade e está sendo um sucesso. A maioria dos prefeitos estão assinando e ficando muito felizes, porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer as necessidades efetivas dos proprietários rurais. Então é uma união entre cidade e campo, para que possa ter uma harmonia de trabalho conjunto que é fundamental para a sustentabilidade. Como que você enxerga que essa iniciativa aqui do estado de São Paulo pode reverberar para toda a nação? De que forma que você espera que isso chegue aos outros estados? Você sabe que você, Marcos, comenta um fato importante. Nós estamos fazendo 2 centros em São Paulo. Nós estamos fazendo o Centro Nacional de Cana-de-Açúcar e o Centro de Inteligência Artificial, Big Data e Bioinsumos. Esses 2 centros nós já abrimos para o Brasil todo, em parceria com o Senar Nacional, nós abrimos. São Paulo, a preocupação é o fortalecimento do nosso continente, do nosso país. Nosso país tem uma dimensão muito grande, todos nós temos de ajudar a unificar o nosso país. Então, tudo que nós fazemos em São Paulo, nós abrimos para os outros estados. Então, esse fator, por exemplo, o prefeito amigo do agro, já foi para o Pará, já foi para Minas Gerais, já foram para vários estados trabalhando exatamente essa preocupação, para que todos possam conhecer a realidade do campo e que todos possam ajudar o desenvolvimento sustentável. Como você sabe, cada um de nós temos um braço na área rural, né? Todos nós viemos de um setor rural que depois veio para a cidade. Então nós somos interligados, nós temos de fazer realmente a sustentabilidade entre a cidade e o campo unificada. Agora, traçando algumas metas para os próximos anos, o que a FAESP pretende intensificar daqui para frente em relação aos desafios ou alguma fragilidade de mercado? O que vocês conseguem identificar, Tirso? Hoje nós estamos fazendo um trabalho muito grande, onde nós vamos intensificar muito o ano, que é assistência técnica gerencial. Esse é um fator importante, porque você precisa levar ao homem do campo, ele já tem a sua cultura, ele tem o seu conhecimento, mas precisa que você leve também a parte técnica para que você faça o melhoramento contínuo. Nesse processo todo, nós temos um compromisso do governador Tarcísio de Freitas, que realmente confirmou com a gente o fato da conectividade, para que nós possamos ter conectividade em todas as propriedades rurais, mas não na sede da propriedade, na propriedade inteira, para que a gente possa usar o 5G, para que a gente possa utilizar todas as tecnologias que nós estamos desenvolvendo para o pequeno e médio homem do campo, para que ele possa ter essa tecnologia para ele aumentar a sua produtividade. E se ele não tiver conectividade, não tem condições. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é o cursos IAD, onde ele vai poder estar estudando na própria propriedade, segurando os jovens lá dentro. O terceiro, você fazer suas próprias vendas dentro da propriedade. O quarto é você fazer o arranjo produtivo local, para você agregar e mostrar para a sociedade como foi produzida aquela produção. Então, todo esse processo é um engrandecimento e também uma aparência demonstrada para a sociedade nossa, nacional e internacional, para mostrar a sustentabilidade. Como você sabe, hoje 63% da produção nacional fica no país. Apenas 33% vai para o exterior.
Esse é o fator importante. O nosso consumo interno é muito grande e o respeito que a gente tem de dar à nossa população, ela é fundamental para que realmente possamos ter uma produção digna para todas as comunidades, tanto internacional quanto do Brasil. Isso, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo aqui no canal Rural Entrevistas. Muito obrigado. Eu que fico muito honrado de estar com os seus telespectadores. Você que é um excelente e importante repórter do canal Rural, que leva as informações tão importantes para a nossa população rural e população urbana. Obrigado mais uma vez. A gente faz agora um rápido intervalo, mas na sequência tem mais canal Rural Entrevistas. Fique com a gente. Estamos de volta com o canal Rural Entrevistas e hoje recebendo aqui a produtora rural Carminha Mício, ela que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, FAEB. Carminha, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço e é um prazer muito grande mais uma vez estar participando junto com o canal Rural desta entrevista. Bom, a senhora é da região de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, um importante polo agrícola brasileiro. Por que essa região tem se destacado tanto, Carminha? Na verdade, para falar sobre isso, eu preciso retroceder a um pouquinho menos de meio século ao passado e dizer que até então, há quase 46 anos atrás, essa região, o solo era considerado absolutamente estéril, tanto que ele não tinha um valor muito grande. E ali migraram de diferentes estados, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, entre outros, pessoas que na época viviam crises econômicas e ali buscaram uma alternativa de acordo com o seu poder aquisitivo. Era necessário fazer dar certo. Não tinha outra alternativa. E a isso foi preciso que todos se desafiassem muito, aprendendo a manejar aquele solo, a trabalhar com aquela campina, podemos dizer assim, que era o cerrado da região. E aí foi preciso descobrir quanto chovia, qual a cultura que melhor se adequava, como manejar essa cultura, e foi preciso unir ciência, tecnologia, conhecimento, capacitação para chegar aos patamares que chegamos hoje, sem deixar fora a tecnologia, que foi fundamental para tudo isso. E aí hoje temos muito orgulho, porque deixou-se no passado as dores que fizeram muitas, mas muitas pessoas trazerem suas famílias. E entre esses muitos que migraram, alguns não foram tão felizes e retornaram às suas origens. Mas aqueles que ali permaneceram, tornaram esse polo que hoje é uma referência de sustentabilidade, não só para o Brasil, mas para o mundo. A senhora falou sobre tecnologia e inovação, que tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento dessa região. Que tecnologias são essas, Carminha? Desde comunicação, conectividade, a alta performance em cases que trazem melhora genética na produção, seja de grãos, de milho, soja, sorgo, cacau, tudo aquilo que é possível na pecuária, na genética bovina, essas tecnologias que se unem. Porque tem um detalhe, nós nunca podemos nos dizer que, enquanto agricultores, nós podemos caminhar sozinhos. Não. Sem andar junto com a indústria, o comércio, a logística, a ciência, não tem jeito de fazer nada.
Nós somos um sistema, somos uma... Eu costumo dizer sempre que nós, agricultores, só somos um coração que faz uma grande cadeia pulsar. Porque antes de nós vem uma gama de ciência, de tecnologia, e que não podemos esquecer que isso tudo está normalmente concentrado nas áreas urbanas, que é onde está o desenvolvimento, o pensamento para a tecnologia. E essas evoluções acontecem não exatamente no campo, mas para o campo. E elas não geram desemprego, elas mudam a empregabilidade. E isso eu enxergo como um diferencial muito grande, como hoje nós termos a possibilidade de fazer um tratamento para a pecuária com um drone, concentrando o remédio exatamente onde precisa sobre a pecuária, ou na agricultura para tratar as plantas exatamente naquilo que é preciso, com economia, com responsabilidade e, mais uma vez, com sustentabilidade. Quais são as principais culturas? Qual que é a direção que está caminhando o Luiz Eduardo Magalhães? Na verdade, o nosso carro-chefe é a soja. Certo. Em segundo lugar, o algodão. Aí depois vem o milho, vem o sorgo, está entrando muito cacau, a pecuária, tá? Esse casamento entre a agricultura e a pecuária está crescendo muito e está crescendo também a transformação para investimentos em energia, seja biodiesel, que está se alinhando nesse segmento também. E isso vai favorecer a geração de emprego e de renda para o Estado e principalmente para o consumidor final. Qual que é a importância da sustentabilidade? No começo da entrevista, a senhora falou sobre a importância de ações sustentáveis no campo. E como que isso está se concretizando na visão da senhora atualmente? Na verdade, tudo que nós fazemos tem esse objetivo, levar uma imagem melhor nossa para o mundo. E isso nós não conseguimos fazer sozinhos. Não basta que a gente faça a rotação de cultura, que a gente melhore a biota do solo, que a gente cuide do meio ambiente, que é a nossa principal ferramenta para as altas produtividades e para a sustentabilidade, que é o manejo correto, a conservação da fauna, da flora, do meio ambiente, num perfeito casamento. Não basta a gente fazer bem feito, é preciso mostrar ao mundo que se faz bem feito. E isso nós precisamos de comunicação, de mídia, de pessoas que nos ajudem a divulgar dentro e fora do Brasil. Fala um pouco agora sobre a atuação da Federação da Agricultura Pecuária do Estado da Bahia, quais são as principais pautas? Nós trabalhamos muito, o nosso carro-chefe é capacitação, preparar as pessoas para profissionalização. Hoje, via sistema sindical, que começa na base, nos sindicatos patronais, segue com as federações e a Confederação da Agricultura. E juntos nós temos desenvolvido muita ciência, muita capacitação e muita profissionalização, que é um gargalo que está muito em falta para a operacionalização dessas grandes tecnologias que a gente fala. E quando nós falamos em avanço em tecnologia, nós não estamos falando apenas dos grandes produtores, mas sim a tecnologia ela pega o pequenininho, o médio e o grande produtor. Ela vai facilitar a vida e via Senar é isso que nós fazemos. E aí tem um outro gargalo que é de suma importância e nós nunca podemos esquecer. Nós vivemos que existe uma classe baixa e uma classe alta. A média migrou do campo para as cidades e essa precisa retornar. E para retornar é preciso que haja capacitação, fomento e desenvolvimento para esses médios produtores que são
exatamente aqueles que constroem cidades, que giram o dinheiro internamente e que fazem as cidades explodirem de grande e geram muito emprego e renda para os estados. Eu estou falando de forma genérica para o nosso Brasil, né? Então, isso. E para que nós possamos ter esse resultado, nós precisamos de políticas públicas que nos permitam trabalhar, que nos permitam fazer o certo e mostrar o certo para o mundo. E aí os responsáveis pelas políticas públicas precisam nos ajudar a mostrar lá fora, através dos acordos comerciais, através das políticas que facilitem o trabalho nas bases. Carminha, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. A senhora é sempre muito bem-vinda, está sempre participando dos eventos ativamente, isso é muito importante, né? Eu que agradeço ao Canal Rural, a essa oportunidade, e quero deixar claro aqui, a nossa principal locomotiva no Brasil e que nos enche de orgulho está nessa cadeia produtiva da agricultura, da pecuária, independente do tamanho. Um grande abraço a todos e gratidão. Obrigado mais uma vez. E o Canal Rural Entrevistas fica por aqui. Você pode acessar essa entrevista no nosso canal do YouTube, na playlist Canal Rural Entrevistas. Acesse lá. Um grande abraço e até a próxima.